A aula agora é sobre lei dos senos. Então, dado um triângulo qualquer com vértices A, B e C e os seus respectivos ângulos. Então, oposto ao vértice A tem o lado com medida Azinho. Oposto ao vértice B tem um lado com medida Bzinho. E oposto ao vértice C tem um lado com medida Czinho. Então, qual é a relação dessas medidas com os ângulos? Então, a relação que eu tenho é que se eu pego a medida de um lado, vou pegar o Azinho, dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, então no caso é o Azão. E se eu pegar o lado Bzinho, então o Bzinho sobre o seno do vértice ângulo oposto a ele, que é o Bzão, então seno do ângulo Bzão. E eu pego o lado Czinho, divido pelo seno do ângulo oposto a ele, que nesse caso é o C grande ali. Essas três relações aqui, elas são sempre iguais, ok? A parte de cima aqui, o numerador dessa fração vai ser sempre a medida do lado. E a parte de baixo vai ser sempre o seno do ângulo oposto àquele lado em cima. Então, para não se perder, como que relaciona os dados ali? É sempre esse aqui, ó. É a medida do lado dividido pela medida do seno do ângulo oposto, tá? Então, medida do seno do ângulo oposto. E uma dica aqui, para a gente identificar quando que eu vou usar a lei dos senos, é só vocês observarem se no triângulo ele apresenta a medida de dois ângulos e um lado. Então, se um triângulo qualquer ele apresentar a medida de dois ângulos e um lado, vocês sempre podem usar a lei dos senos. Para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Determinar o valor de x no triângulo a seguir. Então, aqui eu tenho um triângulo qualquer, tenho dois ângulos, um de 45 e um de 120, e duas medidas de lado. Um lado mede 100 metros e o outro mede x. Primeiro passo, a gente tem que identificar qual é o lado e o ângulo que são opostos, tá? Então, sempre pense assim, ó, se eu tenho esse ângulo, o lado oposto a ele é aquele que tá lá na frente dele, tá? Então, nesse caso aqui, ó, quem é que é oposto? É o 45 com o 100, ok? Esses dois que são opostos. O 120, ele é oposto a esse lado que tem a medida x aqui que a gente vai determinar, ok? Agora, a gente vai usar a relação da lei dos senos. Então, percebam aqui, ó, que como a dica que nos fala lá, ó, esse triângulo está apresentando, ó, a medida de dois ângulos, tá? E a medida de um lado. Então, aqui a gente consegue usar a lei dos senos para determinar a medida desse outro lado x aqui, ok? Então, vamos fazer a relação aqui, ó. Então, é sempre a medida do lado. Então, vamos pegar o lado 100 dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado. Então, o ângulo oposto a esse lado é o 45, então eu quero o seno de 45, tá? Isso tem que ser igual a... Agora, eu pego o outro ladinho aqui. O outro lado que eu tenho é o x. Então, vai ser x dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. O ângulo oposto a ele é o 120. Então, vai ser o seno de 120, ok? Agora, aqui eu tenho que saber quanto que vale o seno de cada ângulo. Então, o 100 eu vou repetir. O seno de 45 vai ser o quê? Vai ser raiz de 2 sobre 2. Igual x sobre
O seno de 120 é a mesma coisa que o seno de 60. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Agora, a gente vai multiplicar cruzado aqui, tá? Percebam que isso aqui é um número só. Essa fração aqui é um número só, tá? Então, eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. Vai ser o 100 vezes a raiz de 3 sobre 2. E vai ser o x multiplicando a raiz de 2 sobre 2. Quando eu tenho o mesmo valor dos dois lados fazendo a mesma operação, eu posso cancelar, tá? Porque esse 2 que ele tá dividindo, se eu passar ele para cá, ele vai passar multiplicando e vai acabar se anulando com esse aqui. Então, eu já posso cortar direto. Então, corto aqui. O que que sobrou? 100 raiz de 3 igual x vezes a raiz de 2. Agora, essa raiz de 2 aqui, ela tá multiplicando, então ela vai passar para cá, dividindo o 100 raiz de 3 que já tava ali. E aqui sobra só o x. Um número, ele não pode ficar com raiz quadrada no denominador. Então, o que que a gente faz? A gente vai racionalizar. O que que é racionalizar? Eu vou repetir o que tá aqui. Então, 100 raiz de 3 dividido por 2, pela raiz de 2. E agora, essa raiz que tá no denominador, eu vou colocar multiplicando em cima e embaixo, no numerador e no denominador, ok? Então, isso que é racionalizar. Agora, eu faço essa multiplicação de raiz com raiz. Então, vai ficar 100 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. Aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. A raiz de 4 é 2, igual x. Agora, eu divido o 100 pelo 2. 100 dividido por 2 é 50, raiz de 6 igual a x. Então, essa é a medida do lado x do triângulo.